Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo, nós vamos lançar uma luz sobre, ao olhar um número, como saber se ele é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, porque isso pode me ajudar no processo de simplificação. Se você quer aclarar um pouquinho as suas ideias sobre esse tema, fica com a gente, roda a vinheta. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te ajudar um pouquinho para te auxiliar nas simplificações. Às vezes é legal você saber algumas regrinhas práticas para saber se eu posso dividir ou não alguns números por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Para esses números as regras são bem simples e bem fáceis. E eu vou dar uma comentada rapidinha com você aqui de como que eu faço isso. Bom, como é que eu sei se um número pode ser dividido por 2? É fácil, basta ele ser par. Qualquer número de final 0, 2, 4, 6, 8, ele é divisível por 2, tá ok? Então isso fica bem fácil. Quando você olhar lá umas frações e não ter certeza que número que eu consigo, começa pelo menos por 2 que você já vai reduzir e vai facilitando. Mas não se esqueça, você tem que ter uma sólida tabuada para poder enxergar os termos e rapidamente ir para o maior número que eu consigo dividir aquela fração. Bom, então o 2 é fácil, porque basta ver se é par. O 3 tem uma regrinha que é interessante e é bem fácil. Professor, como é que eu sei quando um número ele é divisível por 3? Para eu não perder tempo fazendo lá uma conta e descobrir que vai dar um resto, ou seja, não é exata aquela divisão. Portanto, a regrinha é bem simples. Ele fala o seguinte: se você somar os algarismos deste número e o resultado for um número que seja múltiplo de 3, ou seja, esteja na tabuada do 3, significa que esse número ele é divisível por 3, ou seja, dá uma divisão exata. Então, quando eu vejo o número 101, se eu fizer 1 mais 1 mais 1, estou somando esses algarismos. Isso aqui dá 3. Ora, 3 está na tabuada do 3. Portanto, 111 é divisível por 3. Eu vou fazer uma divisão e vai dar exata, não tenho dúvidas disso. Se eu tenho 423, você pega e some os números. 4 mais 2 mais 3. Esta conta dá 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3. Portanto, o número 423, ele é divisível por 3. Não vai dar resto nenhum. Olha este número aqui. Se eu somar 4 mais 1 mais 0 mais 3, você soma os algarismos. Você não vai somar 10 aqui. Você soma 1 mais 0 mais 3. 5 mais 3 dá 8. 8 não está na tabuada do 3. Portanto, este número não é divisível por 3. Mesmo que ele tenha um 3 no final. Você vê, não tem nada a ver com isso. Você precisa somar os números para ver se a soma deles dá um múltiplo de 3 ou não dá múltiplo de 3. Como é que eu sei se um número é divisível por 4? Ora, basta você imaginar o seguinte: se você fizer uma primeira divisão, imagine o número 222. Será que ele é divisível por 4? Basta você pensar o seguinte: se eu fizer uma primeira divisão, porque ele é par, ele é divisível por 2. Vai dar 111. Ou seja, quando você divide por 2, se ele não der um outro número par, significa que ele não é divisível por 4. O número, para ser divisível por 4, ele precisa ser divisível por 2 duas vezes. Então, ele tem que começar sendo um número par, porque se não for divisível por 2, jamais será divisível por 4. E ao fazer a primeira divisão, no que você bate um olho, você já imagina, né, quanto que vai dar, o final aqui é 1. Então, ele não é divisível por 4, ele é apenas divisível por 2. Quando você coloca este número aqui, isso aqui vai dar 112, né? Quando você imagina, será que esse número é divisível por 4? É sim, porque imaginando que eu vou dividir ele por 2, vai cair no número par. E, portanto, um número par pode ser novamente divisível por 2. Ou seja, esse número pode ir direto ser dividido por 4. Você não precisa dividir por 2 e por 2. Você já vai direto e já usa o 4.
O 5 sempre é muito fácil, porque todo número múltiplo de 5 ou divisível por 5, que dá uma divisão exata, ou o final é 0, ou o final é 5. Né? Não precisa de grandes esforços. 345 é divisível por 5. 322 não é divisível por 5. Isso então está bem fácil. O 6, saber se um número é divisível por 6, vamos olhar esses dois casos aqui, ó, 132 e 546. A regra do 6 é bem simples. O número ele tem que ser divisível por 2 e por 3. O mesmo número. Se ele for divisível por 2 e por 3, significa que ele é divisível por 6. Você já pode entrar direto com 6. Você não precisa dividir por 2 e depois dividir por 3. Você já divide por 6. Para saber se um número é divisível por 2, basta ver que ele é par. Então, beleza. Porque se o número for ímpar, qualquer um que ele seja, ele não vai ser divisível por 6. Tá ok? Ele tem que ser um número par, porque ele tem que ser divisível por 2. Portanto, se você vê que o número é par, e aqui no caso eu estou vendo que ele é divisível por 3, porque quando eu faço essa conta, isso me dá 6, que é um múltiplo de 3, portanto esse número é divisível por 3, por 2 e por 3. Portanto, ele é divisível por 6. Eu olho esse número, ele é par, eu sei que ele é divisível por 2. Eu somo esses números, 5 mais 4 mais 6, dá 10, 15. 15 está na tabuada do 3, portanto esse número também ele é divisível por 3. Portanto, esse número é divisível por 6 diretamente e este número também é divisível por 6 diretamente. Então, com isso, pelo menos você consegue abordar os problemas na simplificação de já fazer uma primeira redução para você enxergar uma segunda redução, tá bom? Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, um grande abraço em X e até o próximo vídeo.